Espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai nos envolva a todos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Nossos pensamentos são paredes que nos enclausuramos ou asas com que progredimos nas sés. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. Não ouvides que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Mensagem no culto da prece, do Espírito Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Marcha, que integra informações, relatos, doutrina espírita, e que agora também, através do telefone DDD 81 998662417, pelo WhatsApp, você também poderá participar fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem o título Auxilia enquanto é hoje. Recorda que um dia demandarás também o grande país da morte. Sentirás o frio do túmulo a envolver-te raciocínio, até que a luz te bafeje o espírito renovado. Nem por isso deixarás de ouvir as palavras que o verbo humano pronuncie em tua memória e em plena transformação receberás o impacto de todos os pensamentos formulados na terra a teu respeito. Então suspirarás pela benevolência do próximo, para que as tuas boas intenções sejam tomadas em conta no julgamento de teus dias. Sofrerás no coração a crítica e a malevolência, a mágoa e a acusação, com que te envolva o nome, tanto quanto regozijar-te-ás com as vibrações de caminho e com as preces de amor endereçadas ao teu respeito. Reflete nesta lição da manhã inevitável, fazendo-te agora mais humano e mais doce, e recordando os mortos que são mais vivos que tu, mesmo na imortalidade renascente. Ainda mesmo no comentário em torno daqueles que se arrojam às trevas, pensa nas boas obras que terão inutilmente desejado praticar durante a permanência no corpo. E lembra-te das esperanças que lhe teceram no mundo os primeiros sonhos. Medita nas lágrimas ocultas que choraram sem consolo, nas aflições e remorsos que lhes vergastaram a consciência, mas não te confies à cultura da reprovação e do ódio, destacando-lhe o lado obscuro e amargo da vida. Procura enxergar o bem que os outros ainda não perceberam. Auxilia onde muitos desistiram do perdão. Ajuda onde tantos desertaram da caridade, e estarás acendendo piedosa luz para os teus próprios pés, à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás desde hoje, muito acima da sombra espessa e triste da morte. Essa foi uma mensagem do livro Instrumentos do Tempo, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel,
através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Lar Espírita Maria Dolores comemora seu 3º aniversário de fundação e terá no mês de março uma série de palestras com o tema central da Galileia para o mundo. Hoje, às 4h30 da tarde, terá a presença de José Neto. Ele abordará o tema A Influência Moralizadora da Boa Nova. Aliás, o tema Boa Nova e as Leis Humanas. Lembramos que o Lar Espírita Maria Dolores fica no bairro da Nova Caruaru, ali por trás da Rodobens Mercedes. Realização do 3º Revivendo Jesus. Será no dias 27, 28 e 29 de novembro. Terá como a temática central Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Participação de Alberto Almeida, vem do Pará, Saulo César, de Goiás, Emanuel Cristiano, de São Paulo, Severino Celestino, da Paraíba, Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, e Ana Teresa Camasmi, também do Rio de Janeiro. E daqui teremos a presença de Frederico Menezes e do Rafael Lavarini. O local será mesmo do evento anterior, que é no auditório do Senac, próximo ao Shopping Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permitem irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação eles se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta de orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele,
cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pujantes angústias da expiação. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau. Ponto de referência, o próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos a questão de número 531 para comentários. Extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Resposta dos Espíritos. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continue a perseguir-vos, cheio de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Outra questão. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Resposta. Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificar que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que tinham tomado e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, esta citação. E tendo orado, moveu-se o local em que estavam reunidos. Sobre esta passagem bíblica, o Espírito Emmanuel faz um comentário na mensagem titulada A Prece Recompõe, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão.
oração é divina do Espírito no grande silêncio. Nem sempre caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhes entendem os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é a força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Estamos aqui novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade FM 94.7 e através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, trazendo perguntas, tirando dúvidas. Também agora através do WhatsApp, no telefone 99866-2417. 99866-2417. Você pode deixar registrada uma pergunta e nós procuraremos responder durante o programa. Enquanto você não nos liga, queremos reforçar o convite para essa palestra de comemoração do 3º aniversário do Lar Espírita Maria Dolores, hoje às 4h30 da tarde. Palestra com José Neto. Ele abordará o tema A Boa Nova e as Leis Humanas. Esse evento fará parte do tema central que o Lar Espírita estará tratando durante todo o mês de março, que é da Galileia para o mundo, a influência moralizadora da Boa Nova. Lembramos que o Lar Espírita Maria Dolores fica ali no bairro da Nova Caruaru, por trás ali da Rodobens Mercedes, logo na margem da BR, sentido Caruaru-Recife. E esse evento, como havíamos dito, fará parte durante todo o mês de comemoração ao 3º aniversário daquela instituição. Bom, queremos lembrar também, no final do ano, no mês de novembro, dia 27, 28 e 29, a realização do 3º Revivendo Jesus. Esse ano com a série de palestrantes que abordarão a temática central Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Lembramos aqui participação de Alberto Almeida, que vem do Pará, Saulo César, que vem de Goiás,
o Emanuel Cristiano, que vem de São Paulo, Frederico Menezes, Rafael Lavarini, Severino Celestino, Ana Tereza Masmi, que vem do Rio de Janeiro, e Raul Teixeira, que também estará nesse evento. Vamos nos programar, nos agendar para, no mês de novembro, participarmos desse importante evento em nossa cidade. Lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170, 2103 1170, e também o telefone do WhatsApp agora ligado a esse programa, que é o 99866-2417. 99866-2417. Nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã e a qualquer momento interromperemos para lhes atender. Ouçamos uma dessas perguntas. Por que Deus permite que soframos a influência dos espíritos maus? Esse assunto, inclusive, faz parte da pergunta do livro Dois Espíritos que abordamos nesta manhã, que é a pergunta de número 531. A doutrina espírita nos ajuda a entender que, na verdade, todos os espíritos fomos criados simples e ignorantes, e de que Deus não criou espíritos mais privilegiados ou menos privilegiados, que alguns poderiam dar até o nome de anjos e demônios. Na verdade, nós aprendemos com a revelação espírita que, através do uso do livre-arbítrio, da liberdade, durante as nossas experiências encarnatórias, nós podemos nos harmonizar ou nos afastar das leis divinas, e assim nos tornarmos espíritos bons e elevados, ou espíritos atrasados, infelizes e muitas vezes vinculados à prática do mal. Mas, por outro lado, a doutrina deixa bem claro que esses espíritos que hoje estão envolvidos em estimular as ações de sofrimento e do mal, o fazem temporariamente. Mais cedo ou mais tarde, arrepender-se-ão de seus atos e trilharão caminhos de renovação. Assim, essa influência que eles podem ter sobre a nossa vida só se dá face à lei de causa e efeito e do nosso passado ou presente encarnatório, onde as nossas ações, contrárias às leis divinas, geraram prejuízos ou sofrimentos a outros espíritos ou a outras pessoas. E aí, não poucas vezes, através da lei divina, que é a perfeita justiça, o perfeito amor e a perfeita misericórdia, temos a possibilidade de encontrar esses espíritos, essas pessoas que foram prejudicadas por nós. Às vezes esse encontro se dá entre espíritos encarnados. Outras vezes se dá entre espíritos encarnados e desencarnados. O resultado do que irá ocorrer dependerá do que tenha acontecido no passado nosso e desses espíritos. E do fato de que a vida renovadora, aliada à prática do bem, o exercício, sempre que possível, da caridade desprendida, humilde e alicerçada no Evangelho do Cristo, possa, de certo modo, estabelecer em torno de nós vínculos ou energias de proteção, de amparo espiritual, que dificultam ou impedem o acesso desses espíritos face à existência renovadora que estejamos trilhando agora. Então, a doutrina espírita, em vez de estabelecer qualquer clima de temor, de medo, em relação à influência de espíritos do mal, nos estimula a vivência máxima do bem, da prática da caridade, da vivência do amor, porque é através dela que nós estabelecemos
os vínculos de amparo, de assistência e de proteção espirituais. Então, procuremos, em vez de estarmos receosos da influência de espíritos do mal em nossa vida, fortalecermos-nos espiritualmente, trabalhando e vivenciando o máximo a prática do bem que nos harmoniza com as leis divinas. É esse esclarecimento que nós tínhamos sobre essa pergunta. Lembramos outra vez aqui o telefone da rádio, é o 2103-1170. Você pode ligar e tirar dúvidas ou fazer perguntas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Também através do WhatsApp, no telefone 99866-2417, 99866-2417. Você pode fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito dos temas que abordamos aqui na doutrina espírita. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Josiane de Mandacaru. Tudo bem, Josiane? Olha, eu queria saber por que quando a gente está sozinho, quando aparece como se fosse uma pessoa, quando a gente tira a vista, aí some, como se fosse uma pessoa branca. Tá certo. Obrigado aí pela participação e acompanhar a resposta pela rádio. A nossa ouvinte, ela nos indaga porque muitas vezes se dá a ocorrência de termos a impressão de estar vendo uma pessoa e que, de certo modo, quando se tira a vista, no segundo, aquilo ali sai do nosso campo visual. A doutrina espírita, que tem por base o Livro dos Espíritos, que nós aqui sempre tratamos durante o programa, e é um livro importantíssimo e muito barato de aquisição, nas livrarias dos shoppings, nas instituições espíritas, você encontra o Livro dos Espíritos com exemplares que começam no preço de R$5. Então, é através desse livro que nós somos esclarecidos sobre essas questões. O primeiro ponto que a espiritualidade nos chama é buscar causas físicas para tudo aquilo que ocorre no mundo físico. Então, se nós estamos vendo alguém, normalmente, é porque essa pessoa, esse espírito revestido de um corpo físico, nos possibilita a percepção pelo sentido da visão. Mas a questão toda é quando ocorrem fatos ou percepções, como a nossa irmã citou, da visão de uma pessoa que parece sumir aos olhos, não encontrarmos uma causa, uma explicação de ordem física. Aí iremos procurar uma causa, uma explicação de ordem espiritual. E realmente é possível, através de duas possibilidades. Da mediunidade de vidência, quando muitas pessoas, mesmo sem serem espíritas, têm a sensibilidade de perceber pelos olhos, e nessa situação os olhos podem estar abertos ou fechados, de perceber a presença de espíritos que se apresentam como pessoas que eram antes da desencarnação. Esse é o fenômeno da vidência. A outra possibilidade é a da materialização dos espíritos, através da chamada mediunidade de efeitos físicos. Um espírito pode, de forma rápida ou não, materializar-se e se apresentar diante de nós. E isso possibilita vermos com os olhos, e aí os olhos abertos, porque é uma materialização física, a presença desses espíritos. É um fenômeno que pode ter uma rapidez ou não de manifestação. Então são essas duas hipóteses que a doutrina espírita nos esclarece. Eu deixo aqui um incentivo para que a nossa ouvinte e vocês que nos acompanham busquem conhecer essa obra,
o livro dos Espíritos, porque lá vocês terão respostas e esclarecimentos a respeito dos sonhos, a respeito da presença de pessoas em nossa vida, das chamadas simpatias ou antipatias espontâneas, das questões de ordem familiares, onde muitas vezes encontramos dentro de casa amigos ou inimigos do passado, mas que se reencontram pelos laços da família para encontrarem o caminho do bem e da paz. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Agradecemos aí a todos a participação e deixem perguntas pelo WhatsApp, nós citamos aqui o número, nós procuraremos inclusive responder posteriormente ao programa. Também através do e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br você também pode tirar dúvidas e fazer perguntas. Até o próximo domingo às 7h30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.